ela não se perde ali achando que ela é mãe daquele boneco. Ela sabe que o filho dela morreu, mas aquele objeto facilita nessa transição, nesse processo de luto, por exemplo, tá? O que não tem nada de adoecimento nesses tipos de caso. Então, a gente vai estar atendendo mulheres, né, encaminhando elas para psicoterapia, psiquiatra, a partir do momento que ela deixa de entender que ali é um boneco e passa a tratá-lo como se fosse um ser humano, que tem sentimentos, que tem necessidades básicas, enfim, e aquilo é um boneco. Essas mulheres que tiveram perdas com lutos não elaborados e sem a possibilidade de terem novas crianças, geralmente, na nossa cultura, o que é mais aceitável é a adoção. Só que a adoção requer cuidados, esforços, investimentos multitemáticos para os cuidados, acompanhamento e até a formação e independência de uma criança. Numa segunda fase, existem aqueles que querem ter essa relação de maternidade, mas que, não sendo possível com o humano, passa a uma adoção de animais numa convivência como se fosse familiar, ou até, já disse, de relações e relacionamentos interespécie na mesma família. E uma outra possibilidade, especialmente para as pessoas que querem uma demanda ainda menor, ainda menos complexa, é pelos objetos, bonecos e meios, como, por exemplo, o boneco reborn. Então, parece, nas análises preliminares dos conhecimentos científicos que nós temos, que há uma escala de substituição de filhos quando não se tem essa possibilidade. A primeira, adoção de crianças, o segundo, de animais, e terceiro tem sido agora por seres inanimados, como, por exemplo, bebê reborn. Além do luto perinatal, a gente pode pensar também em questões de mulheres que tiveram e têm dificuldade para engravidar. Então, essas mulheres que não conseguem engravidar, que não realizaram ainda o sonho de se tornar mãe de bebês reais, muitas vezes elas têm esses bebês reborn, sim, mas não para materná-los, né? Mas para ali ter aquele sonho de, olha, logo vai ter um bebê de verdade aqui, né? Vou passar por uma reprodução humana assistida. Enquanto isso, eu vou externalizando meus comportamentos maternos aqui, né? Então, a gente precisa ter uma delicadeza para entender aonde é o limiar do transtorno mental que a pessoa precisa, né? Lidar com a realidade, voltar para a realidade e o boneco como um objeto de apoio, né? Para aguentar algumas angústias, algumas necessidades, de forma com que não leve essa pessoa para um adoecimento mental. Então, sim, mulheres com problemas de infertilidade, elas podem ter esse tipo de boneco também, trocar, né? Mas não é que ela tenha vínculo com o boneco, na maioria das vezes, né? Se ela tiver realmente um vínculo com aquele boneco, a tal ponto dela nem querer mais ter um filho, né? Ir para reprodução humana assistida, adoção, sei lá, qualquer outra coisa, porque aquele já é o filho dela, então aí a gente tem uma pessoa com problemas de saúde mental que precisa de acompanhamento, encaminhamento, tratamento, tudo correto aí, porque ela está no nível de cisão com a realidade. A fronteira de avaliação psiquiátrica entre uma relação humana com o bebê reborn, dito natural, aceitável, adequada, respeitável, para um outro lado da fronteira doentio, exagerado, até repreensível pelo exagero, está quando esta pessoa deixa de fazer as suas atividades habituais de diversão, trabalhos e relacionamentos humanos para ter o tempo, o interesse e as atividades predominantes ou algumas vezes até exclusivas para essa vivência extra-humana com um bebê reborn. A gente tem vínculo com vários objetos, né? Tem gente que tem vínculo com anel que ganhou do pai de formatura,
um sapato, sei lá, as pessoas têm vínculos, né? Homens, por exemplo, com coleção de Hot Wheels, coleção de moedas, enfim, as pessoas têm vínculos a objetos. Então, quando a gente olha para vínculos com o bebê reborn, nesse sentido, né, vínculo de um objeto que eu gosto de colecionar, ou que eu gosto de estar ali, de cuidar, de limpar, de trocar, enfim, é um objeto que não me traz prejuízo social, que não me traz sofrimento psicológico, enfim, então tá tudo ok. As pessoas têm direito, né, de gostarem de objetos, colecionarem objetos e não ser taxadas aí com alguém que tem problema de saúde mental. Então, até aí tá tudo bem. E muitas mulheres, elas vão colecionar Barbie, vão colecionar os móveis da Barbie, do McDonald's, enfim, né, de várias questões aí. E tá tudo bem. O problema está em você acreditar que aquele boneco tem vida, né? Então, tá com febre. O boneco não tá com febre. Isso é alucinação, né? O boneco tá tendo convulsão. Não tá tendo. Isso é alucinação. Então, aí a gente tá falando de uma cisão da realidade. E a gente não pode reforçar pessoas a acreditarem nisso, né? Então, lamentavelmente, o que está acontecendo na mídia agora com esses bebês reborns, né? Até mesmo alguns produtores, né? Os artesãos e tal, precisam tomar um certo cuidado na hora de fazer essa divulgação, essa propaganda, para não causar sofrimento psíquico em uma população mais frágil, uma população já, né, mais adoecida. Então, a gente precisa ter esse discernimento também entre aquilo que é o comércio, o que eu vou divulgar, para poder, né, atrair meus clientes, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas também eu preciso tomar cuidado, porque a gente tá vivendo essa febre de pessoas que estão realmente saindo da realidade, né, em vez de investir as suas relações em pessoas reais, com pessoas reais, está investindo a sua relação em um objeto inanimado e considerando que ele tem vida, né? Quando não tem vida, claramente a gente sabe que não tem. Então, esse é o limiar entre aquilo que é saudável e aquilo que não é. Então, quando eu tenho consciência, isso aqui é um boneco, eu gosto desse boneco, gosto de trocar esse boneco, gosto de passar tempo aqui com ele, tá tudo bem, tá tudo ok, não tá me trazendo prejuízo de vida, não tá me trazendo sofrimento, tá tudo ok. A partir do momento que eu começo a fugir dessa realidade, me relacionar com o objeto e não com os seres humanos, começa a me trazer sofrimento, vergonha, culpa, uma série de coisas, então aí a gente já tá num nível que precisa de um profissional da saúde mental. Nós temos, novamente voltando à questão da fronteira, de algumas mulheres saudáveis, que até pela insegurança e a maturidade de precisar cumprir um passo a passo para ter uma criança real, de manipular, conviver, usar, conviver com o bebê reborn, que tem uma semelhança muito grande em termos estruturais, físicos, de semblante, com uma criança. E é até considerado adequado, algumas vezes até recomendável e útil. Agora, quando se tem esta relação, esta opção e essa exclusividade pelo bebê reborn com um exagero, especialmente do tempo dedicado a isso, da exposição social a isto, e de maneira muito grave, quando se passa a comportar de maneira fora da realidade, como por exemplo, buscar ajuda médica para o bebê reborn, passamos a avaliar a possibilidade da existência de um adoecimento mental estruturado ou alguma imaturidade com necessidade de psicoterapia. O uso de bebê reborns em mulheres que foram impactadas por uma perda fetal ou por alguma frustração, alguma questão da maternidade, pode ser benéfico e pode não ser benéfico, tá? Então, vai precisar de um profissional da psicologia, de preferência da psicologia perinatal, para analisar o caso.
Por exemplo, existem situações que sim, a gente pode utilizar um bebê reborn com uma mulher enlutada, por exemplo, que teve uma perda fetal aí. Então, a gente pode utilizar como técnica, como apoio nessa transição, para facilitar, inclusive, a passagem dela nesse momento de luto. Então, ele pode ser psicoterapêutico e auxiliar na saúde mental desta mulher, mas ele pode também ser muito prejudicial, dependendo da história daquela mulher, de muitas questões particulares, subjetivas, individuais daquela história, daquela pessoa. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.